Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar de maneira sucinta e simplificada como utilizar a planilha de atualização monetária do TJ de São Paulo, nos casos em que há condenação em honorários e iniciamos o cumprimento de sentença. Então esse vídeo é um material de consulta, assim você pode rever sempre que tiver uma dúvida acerca do assunto. E antes de irmos para a parte prática, eu separei alguns itens de aspectos gerais para tirarmos as dúvidas. A primeira coisa, como baixar? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o site do Tribunal de Justiça com o link direto. É só clicar em atualização monetária e juros moratórios, honorários e despesas. A planilha vai ser baixada no formato de Excel. O segundo ponto é, por qual período eu posso utilizar? Como a atualização ela é feita mensalmente, toda troca de mês você vai ter que baixar novamente, porque eu não consigo alterar os índices. E eu consigo verificar se a minha planilha está atualizada clicando logo abaixo na planilha Índices. E por fim, como utilizar? Agora nós vamos ver na prática como utilizar a planilha no caso de condenação em honorários, em que há a fixação de um percentual tanto na sentença ou no acórdão, e nós devemos atualizar o valor da causa para descobrir qual que é o valor a ser executado. Vamos lá! Após fazermos o download da planilha, é hora de preenchermos algumas informações sobre o processo. A primeira informação é em qual folha que se encontra a decisão, o acórdão ou a sentença que condenou ao pagamento de honorários. Então, neste exemplo, vamos supor que tenha sido nas folhas 548. Todas essas células que estão em verde, elas podem ser alteradas. O que não está em verde não tem como alterar. Essa é uma planilha protegida. O próximo campo é sobre o número do processo e a vara em que ele se encontra. O campo atualizar parcelas até é muito importante para a gente conseguir identificar até que momento, até que mês essa planilha está atualizada. O outro campo é a respeito dos juros. Os cumprimentos de sentença que a gente tem iniciado, a gente não está utilizando o campo dos juros. Então, a gente pode deixar em fixados e qualquer número que venha aparecer aqui, você pode zerar. E o próximo é sobre a moeda. Você pode colocar real e real. Aqui, como os nossos processos são cíveis, pode deixar cível. Aqui você pode repetir o número de folhas que está ali, caso tenha mais decisões importantes que complementem a execução. E aqui a autora e o réu. Agora vamos para a segunda etapa, de preenchimento dos valores e datas. Bom, o campo principal, juros e multa contratual, eu recomendo que a gente oculte. Por quê? Não interessa apenas atualizar o débito. Vai ter o campo próprio de honorários, em que eu vou atualizar o débito e colocar o percentual. Então, eu posso vir aqui selecionar essas células para não ficar uma planilha muito extensa e confusa e colocar ocultar. Como essa planilha é protegida, eu não consigo excluir, apenas ocultar. Agora vamos para a parte mais importante, dos honorários advocatícios. Eu vou clicar ao lado de em percentual da condenação, para que eu estabeleça se a minha causa, a condenação foi em cima do valor da causa ou arbitrados em valor fixo. Eu vou mostrar as duas situações, mas vamos primeiro em percentual do valor da causa. O primeiro campo a ser preenchido é a data do ajuizamento. Então, vamos usar como exemplo 18/3/2018. O próximo campo é valor original. Vamos colocar o valor de R$5.000. Depois eu vou colocar em qual folha em que foi a condenação, como por exemplo colocamos lá em cima 548, e aqui qual que foi o percentual da condenação, 10%. Com essas informações eu já consigo estabelecer qual que é o valor que eu estou executando. Por quê? Com a data do ajuizamento e a data inicial, ele já conseguiu puxar qual que é o valor corrigido da causa. E em cima dos 10%, ele já calculou o valor a ser executado, que é R$ 573,65. Como nós não estamos incluindo juros, a gente pode excluir só para não ficar poluída a planilha. Bom, essa é a primeira situação.
Agora vamos para a segunda situação, quando eles forem arbitrados em valor fixo. Eu vou colocar a data da decisão, vamos colocar a mesma data, 18/3/2018, o valor fixado no acordo na sentença, como por exemplo, novamente R$5.000, e aqui tem um truque. No campo honorários, eu não vou colocar 10, 15, 20%, porque não foi esse estabelecido. Eu vou colocar o valor de 100%. Se eu não fizer isso, ele não puxa. Então, quando eu preencho 100%, ele coloca o valor atualizado, 5.736. Se eu deixar esse campo em branco, lá embaixo, no final das contas, ele não consegue somar. Então, é sempre importante que eu coloque o percentual de 100%. Afinal, esse foi o valor integral da condenação. Bom, como no nosso caso nós estamos tratando apenas de execução de honorários, esses outros campos de multa fixa, despesas e custas, nós não estamos utilizando. Então, eu posso ocultar. Claro, vai depender de cada caso. Pode ser que você precise utilizar, então é só preencher nos campos verdes. Vamos ocultar essas células. Agora vamos para a parte final. Conforme nós já preenchemos na parte de cima, a planilha automaticamente já puxa qual que é o total corrigido, tanto aqui quanto aqui. Eu não preciso preencher absolutamente nada, ela já puxa dos valores que eu preenchi. A parte final agora é sobre a taxa de satisfação da execução. Conforme determinado em lei, ela vai ser de 1%. Nesse campo, eu só preencho 1%. Porque ele já vai puxar o valor da causa, a base em que foi feita a correção, que é o valor da causa. Eu não preciso preencher absolutamente nada. E como o mínimo a ser recolhido é R$ 145,45, ele já entendeu isso e já calculou aqui. Resta a quitar. Esses dois campos, como a taxa não foi paga, eu não preciso preencher. E um detalhe importante, ele não soma o valor da taxa mais o valor a ser executado de honorários. O único campo que aparece o valor total é este aqui de baixo. Então, o valor dos honorários mais o valor da taxa dá R$ 5.881,95. Então, é importante a gente citar essa observação. Ele não aparece a soma dos dois, apenas nesse campo. Então, o débito judicial, que seria os honorários, mais a taxa judiciária, esse é o valor total. E, por fim, a última informação que a gente preenche é se há depósito nos autos. Tá? Então, no caso, eu vou colocar não. E é importantíssimo que eu não esqueça de zerar esse atualizar até, porque senão ele vai dar um valor completamente fora da realidade. Então, assim que eu apago a data, ele retorna o valor correto, conforme já está apontado aqui em cima. Então, o valor atualizado até 31/3/2021 é de R$ 5.736,50. Lembrando que tem a taxa judiciária. Ele não soma uma outra observação que é importante fazer, porque às vezes o próprio autor quer pagar, não quer embutir, não quer deixar o réu pagar. Então, por ser, digamos, essas duas possibilidades, não há a soma, tá bom? Por fim, aqui você pode colocar o seu nome e o número da sua OAB, só para identificar que foi você que assinou, e a planilha, ela está pronta. Então, gente, e aquela planilha gigantesca, conseguimos resumir apenas isso. Então, como eu havia explicado, quando você baixa e você vê a quantidade de campos em que há para ser preenchido, a gente fica até assustado. Mas depois que a gente exclui o que não nos interessa preencher, basicamente a gente só vai preencher a data e o valor, e o resto ela faz tudo, e no final a gente só vai colocar aqui a questão da taxa, o resto ela puxa tudo, e as informações do processo, só para uma questão de identificação, tá? Então é isso, e eu espero ter ajudado.